Que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos de volta ao nosso canal, O Congregador. Que alegria ter você aqui com a gente para a gente mergulhar fundo na palavra. E hoje, olha, a gente vai abrir o coração para um capítulo incrível, Números 34. Vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar com as fronteiras da herança prometida. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar para a gente pensar junto. Uma promessa pode ter fronteiras? Parece estranho, né? A gente imagina que uma promessa, principalmente de Deus, deveria ser algo sem limites, sem fim. Mas olha que interessante, é justamente aí, nesse aparente paradoxo, que a gente encontra uma das verdades mais lindas sobre o cuidado de Deus com a gente. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso. É muito importante a gente entender uma coisa. Números 34 não é só um mapa antigo, sabe? Não é uma aulinha de geografia. O que a gente tem aqui, na verdade, é a planta baixa da promessa de Deus. Pensa assim, é o projeto do arquiteto divino saindo do papel, se tornando algo real, concreto. Aquela aliança feita lá atrás com Abraão, séculos antes, agora está ganhando forma, está ganhando contornos, medidas, limites. E é aqui, meus irmãos, que a gente tem uma revelação poderosa. Cada detalhe, cada fronteira que Deus desenhou, isso é um ato de amor. Pura e simplesmente, Deus não estava limitando o povo dele de jeito nenhum. Ele estava protegendo. Era como se ele estivesse dizendo bem claro, olha, isso aqui é de vocês. É real, é seguro. Fui eu que preparei com todo carinho. As promessas de Deus, entende? Elas não são ideias vagas no ar. Elas têm endereço certo. Bom, e agora que a gente já entendeu o porquê dos limites, que tal a gente fazer um tour? Um tour guiado por esse mapa sagrado. Vamos juntos, como se a gente estivesse acompanhando o próprio dedo de Deus desenhando as fronteiras da herança do seu povo. Vai ser uma viagem fascinante por essa terra que o Senhor mesmo projetou. Nossa jornada começa lá no sul. A Bíblia descreve uma linha que começa no deserto de Zin, vai até a pontinha do Mar Salgado e chega no ribeiro do Egito. Pensa nisso como se fosse o alicerce de uma casa, sabe, a fundação. É por ali que Deus começou a construir a herança do povo. Um ponto de partida bem claro, sem deixar nenhuma dúvida. Agora a gente vira para o oeste, e aqui a fronteira fica, uau, grandiosa, inconfundível. O Grande Mar. Hoje a gente conhece como Mar Mediterrâneo. É um limite natural, né? Poderoso, e isso mostra como a soberania de Deus é tão grande que ele usa a própria criação para demarcar as suas promessas. Não tinha como se confundir. Era olhar e ver, aqui é o limite. Subindo, lá no norte, Deus estabelece o limite de cima, a proteção. A linha ia do Grande Mar até o Monte Or, e de lá seguia até um lugar chamado Azar-Enã. Era como se fosse o telhado dessa casa que Deus estava construindo, um telhado protetor, que define até onde a bênção e a segurança do povo iam. E para fechar o mapa, a fronteira leste, marcada, claro, por um rio que todo mundo conhece, famosíssimo na nossa fé, o Rio Jordão. A divisa descia acompanhando o rio até chegar de volta no Mar Salgado. Pensa só, um limite de águas que seria palco de tantos milagres, de batismos, de momentos tão importantes na história do povo de Deus. Ok? Então a gente já viu o quê, certo? A gente viu a terra com as fronteiras que Deus desenhou. Mas agora a pergunta é outra. Para quem era essa terra? Para quem era esse legado? A quem se destinava essa parte específica da promessa? E a resposta, mais uma vez, vai mostrar para a gente como Deus é organizado e cuidadoso em tudo o que faz. Aqui a gente precisa lembrar de um detalhe importante. 2,5 tribos, a de Ruben, a de Gade e metade da tribo de Manassés, já tinham recebido a parte delas, do outro lado do Rio Jordão, a leste. Então, essa terra que a gente acabou de ver o mapa, a terra prometida mesmo, era o presente de Deus para as outras 9,5 tribos, uma provisão certinha, específica para essa parte do povo dele. Agora, pensa comigo. Dividir uma terra inteira para tanta gente não é uma tarefa fácil, né? Como é que se faz isso de um jeito justo, um jeito ordenado e, o mais importante, de um jeito que refletisse a vontade de Deus? Bom, o Senhor não deixou isso ao acaso, não. Ele mesmo montou uma liderança bem clara para essa missão. E olha que estrutura perfeita que Deus montou. Tinha a liderança espiritual, com Eleazar o sacerdote, para garantir que tudo estava de acordo com a vontade dele. Tinha a liderança civil, militar, com Josué, aquele grande líder que a gente conhece. E para que o povo também fizesse parte, um príncipe, um líder de cada tribo foi chamado. Ou seja, uma liderança completa, equilibrada. Perfeito, né? E agora, meu querido,
minha querida, a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. Vamos trazer essa história de milênios atrás para a nossa vida hoje. O que será que essas fronteiras, esses limites, significam para a nossa caminhada com Deus? Como é que essa passagem de Números pode falar com a gente agora? Olha só o que diz esse versículo-chave, que amarra tudo o que a gente está falando. Esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor ordenou. Que coisa maravilhosa! Percebe? A herança é uma ordem de Deus, é um presente garantido por Ele. Mas a distribuição foi por sorteio. Isso envolvia a participação do povo, a fé deles. É a soberania de Deus trabalhando junto com a responsabilidade do ser humano. Lindo isso. Então, o ponto principal para a gente levar para casa é esse. Assim como foi com Israel, as promessas de Deus para a nossa vida também têm fronteiras. Pensa bem, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso ministério, a família que Ele nos deu, a fase da vida que a gente está vivendo agora, tudo isso são as fronteiras de amor de Deus. E elas não existem para prender a gente, não. Elas existem para nos guiar, para nos proteger e para nos fazer florescer exatamente no lugar onde Ele nos plantou. E eu quero encerrar deixando essa pergunta para a gente meditar durante a semana. Quais são as fronteiras que Deus, no seu amor infinito, desenhou para as promessas em nossas vidas? Que a gente possa aprender a olhar para esses limites não como se fossem cercas que nos prendem, mas como os braços de um pai amoroso que nos abraça e diz: filho, filha, floresça aqui, é aqui o seu lugar. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.